Abra o seu coração e receba a palavra viva. Sim, abra o seu coração e receba da palavra viva de Jesus. Vamos ouvi-la agora, então. E o tema é ecos. Isso mesmo, ecos. Um menino passeava com a sua mãe em um bosque. Ela, a mãe, assentou-se um pouco e ele continuou a caminhar. Por brincadeira, o menino gritou perguntando: "Tem alguém aí?" Para sua surpresa, ouviu a mesma pergunta: "Tem alguém aí?" "Quem é você?" gritou de novo, obtendo como resposta a mesma pergunta: "Quem é você?" Irritado com aquilo, o menino começou a xingar e a insultar o desconhecido que lhe repetia as palavras. Sem conseguir vencer a discussão, correu de volta até a mãe e contou-lhe o que estava acontecendo. Ela, a mãe, percebeu que o menino estava tendo problemas com o seu eco e aconselhou-o a voltar e a tentar fazer amizade com o desconhecido, dizendo-lhe palavras amáveis, palavras gentis. O garoto obedeceu e pouco depois voltou dizendo que o seu tímido amigo havia lhe respondido com palavras agradáveis também. Jesus tem algo a dizer sobre isso. Ele diz em Mateus, capítulo 7, verso 12, o seguinte: "Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas." Tudo aquilo que você quiser que os homens façam a você, assim também faça você aos homens, porque isso é o que te exige a lei e os profetas. Jesus nos deixa uma regra áurea, uma regra de ouro, que tratemos os outros como esperamos ser tratados. Isso não é novidade. Jesus está repetindo uma regra que os judeus conheciam bem e que outros povos também conheciam bem, que muitas vezes eram citadas na forma de provérbios, normalmente na forma negativa. Normalmente o provérbio era assim: não façam aos outros aquilo que vocês não querem que eles façam a vocês. Mas Jesus coloca a ordem de maneira positiva: tudo que vocês quiserem que os outros façam a vocês, façam aos outros. Isso também não é novidade nas Escrituras, porque o mesmo Senhor Jesus nos recomendou amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Não mais do que a nós mesmos, mas como a nós mesmos. E se você é uma pessoa normal, é claro que você gosta de você mesmo. Se você não tem nenhum distúrbio, é claro que você se ama. E deve amar também o próximo. Jesus nos ensinou uma regra preciosa, que vale para a nossa vida inteira. Se a gente deseja ser bem tratado, é assim que a gente deve tratar. Mesmo que a gente não tenha um retorno imediato disso, essa é a postura. Se a gente deseja ser reconhecido, a gente deve reconhecer. Mesmo que inicialmente você ache que isso não está surtindo efeito, continue a ter a postura correta com os outros, mesmo que os outros não tenham a postura correta com você. O apóstolo Paulo nos dá uma frase, nos dá um mandamento desafiador, para não nos deixarmos vencer pelo mal, mas para vencermos o mal com o bem. Ainda que nós não sejamos tratados como gostaríamos, que a gente trate os outros como a gente gostaria de ser tratado. E ainda que a gente não tenha retorno imediato disso, a gente deve continuar a tratar os outros como gostaria de ser tratado, porque com o tempo as coisas mudam, elas melhoram. Essa é a regra de Jesus para as nossas vidas. E ele coloca isso num outro patamar quando ele vai à cruz. Ele nos ama tanto que ele se entrega por nós. E o que fazer agora, diante de tamanho amor? Só uma coisa a ser feita:
precisamos amá-lo também. Nós não temos condição de retribuir aquilo que ele fez por nós. Então nós precisamos tão somente amá-lo. Nós não temos condição de pagar pelo que Cristo fez por nós. Então devemos entregar nossos corações só a Ele e a nenhum outro homem, e a mais homem algum. Nós não temos condições de mensurar o que Cristo fez por nós na cruz, e nós vivemos tantas bênçãos daquilo que Ele fez na cruz, que não conseguimos de fato processar todas elas. Agora o que fazer? Entregar-nos a Ele, só a Ele, só a Jesus. Só Ele morreu na cruz por nós. Só Ele desceu à habitação dos mortos por nós. Só Ele ressuscitou e venceu a morte. Só Ele pode levar as nossas orações até o Pai. Só Ele pode nos declarar justos, de tal maneira que quando Deus olhe para nós, o Pai olhe para nós, Ele não veja a nossa pequenez, mas veja os méritos, as qualidades, a obra de Jesus. São tantas bênçãos que a única coisa que a gente pode fazer é adorar só ao Senhor Jesus, venerar só ao Senhor Jesus, orar só ao Senhor Jesus, entregar o nosso coração só a Jesus, sem dividi-lo com mais ninguém, sem dividir nossa adoração, nossa atenção especial com mais ninguém, que não ao Deus vivo e verdadeiro, que não a Jesus. Queridos, não há outra atitude a se tomar. A graça é o anúncio de que nós não podíamos nos salvar e não podemos, e Cristo se fez salvação por nós, pagou o preço que nós devíamos pagar para sermos salvos. A graça é o anúncio de que não há nada que eu possa fazer para me salvar. Então o que me resta? Me resta me derramar diante de Jesus, agradecê-lo, viver para Ele, só para Ele, como Ele, e com o coração habitado por um único Deus verdadeiro, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa. E assim nós vamos entender melhor esse mandamento de Cristo Jesus, aquele que se doou de uma maneira tão maravilhosa a nós, por amor, que nos inspira a fazermos aquilo que devemos fazer. E mesmo quando erramos, Ele, Jesus, nos perdoa e continua a trabalhar em nós para que vivamos de uma maneira melhor. Quais são os ecos que a gente tem recebido de volta, hein? Que a gente tem lançado e o que volta para a gente? Vamos pensar nisso. Agora, de uma coisa eu sei: quando estamos debaixo da graça de Cristo Jesus, certamente nós não somos mais os mesmos, e pouco a pouco nós vamos nos tornando aquilo que Ele espera que sejamos. Que Deus nos abençoe a todos nós e nos dê graça, que Ele nos dê graça de enviarmos tudo de melhor, todas as bênçãos, para que elas ecoem em nossa direção e em muitas direções. E que a graça de Cristo Jesus inunde verdadeiramente as nossas vidas, os nossos corações. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. É tempo de falar com o Senhor do Universo. Vamos falar com o Senhor do Universo? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua graça. Nós Te louvamos e bendizemos. Pedimos humildemente que o Senhor venha sobre nós, sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Toma-nos nas Tuas mãos, Pai querido, e ajuda-nos para que possamos derramar sobre os outros aquilo que gostaríamos de receber de volta mesmo. Que os ecos daquilo que lançamos sejam ecos abençoadores. Toma nas Tuas mãos, Pai querido, aquele que sofre, aquele que chora, o abatido, enxuga toda lágrima. Visita, Deus querido, o enfermo na sua enfermidade. Visita agora esses lugares onde a nossa voz pode chegar, através do rádio, da internet. Visita, Deus querido, cada vida e cada coração. Visita os lares de idosos e aqueles homens e mulheres, aqueles senhores e senhoras que muitas vezes se sentem abandonados, deixados. Visita os leitos de hospital, onde as pessoas se sentem tão desamparadas. Visita quartos escuros, Deus querido, onde há depressivos, que eles sejam levantados pelo Senhor. Visita, Deus querido, vidas e corações que nos ouvem agora, e abençoa-os
com a tua graça bendita e maravilhosa. Eu oro abençoando essas vidas e agradecendo ao Senhor pelo dia, agradecendo ao Senhor por este sábado, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de estarmos vivos, de estarmos caminhando juntos, de podermos ouvir e comunicar as tuas verdades. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada vida, cada coração, esse veículo de comunicação, as pessoas que trabalham nele, abençoa-os, Pai. E muito obrigado pelo privilégio de estar aqui. Eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Conexão Sobrenatural. Porque só Jesus pode te ligar ao Pai. O resto é armadilha do inimigo.